Boa noite, que a Isso. paz do Senhor seja com todos que estão agora conectados ao vivo conosco aqui na Igreja Evangélica Cristã. E cremos que o Senhor, o nosso Deus, Ele tem coisas grandes, importantes para falar com a gente hoje. Primeiro nós damos graça ao nosso Senhor porque estamos vivos. Ele tem mantido em nós o fôlego de vida e tudo tem um propósito. Você também que está aí do outro lado, que está conectado agora, pode saber que tudo há um propósito, nada há por acaso. E nós cremos que a vontade do nosso Deus, que é eterna, que deseja que todo homem seja salvo e conheça plenamente a verdade, ela está se cumprindo, vai se cumprir até os tempos determinados. O nosso Pai sabe até quando o Evangelho será pregado, quando a igreja será arrebatada, quando as profecias se cumprirão. Mas cabe a nós, dia a dia, apegarmos ao Senhor Jesus Cristo, que é o nosso âncora, o nosso caminho, o nosso Salvador, que nos mantém firme diante do nosso Deus. Vamos abrir aqui a palavra de Deus diz aqui em Provérbio 3, há uma passagem que diz aqui: confia no Senhor de todo o teu coração. Provérbio 3, 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele, o Senhor, endireitará as tuas veredas. Logo mais após o louvor, após a gente adorar o Senhor com hinos aqui, pastor Evandro, nós vamos entender por que o Senhor nos disse isso. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes. Estribar é firmar, estar apoiado, é igual aquele estribo que põe lá no animal, no cavalo, para se firmar, para montar. Aqui não te estribe, não se firme, não se apoie, não se segure no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele, o Senhor, endireitará as tuas veredas. Isso é fundamental e nós vamos compreender logo mais, porque o Senhor é grande em revelação, grande em ensino, grande em poder, grande em amor, e o Senhor nos ama. E por isso nós cremos que Ele vai abrir o nosso coração e nós vamos entender, e a partir de hoje nós vamos praticar esta palavra e vai trazer uma grande mudança em nosso caminhar, em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós abrimos esse culto, nós te agradecemos, nós te louvamos e te pedimos que o Espírito do Senhor conduza toda esta programação, todo esse culto, todo esse louvor, a palavra, tudo, Senhor, que acontecer aqui hoje, esteja sobre os cuidados do Senhor, ó Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. E ainda hoje, Senhor, em nome do Senhor Jesus, almas venham a se render a teus pés, por meio desse culto hoje, de tudo que for feito, falado, cantado aqui, em nome do Senhor Jesus. Pastor Evandro, nós vamos ouvir agora os louvores, em nome do Senhor Jesus. Enquanto isso, vocês podem convidar mais pessoas para se assentar à sala, porque hoje Deus vai falar com quem já pertence ao corpo de Cristo e quem ainda não pertence. Amém? Deus abençoe a todos. Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Você que está nessa noite aí em sua casa, vindo do trabalho, assistindo ao nosso culto, seja bem-vindo em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te conceda nessa noite a graça de ouvir uma palavra que vem do coração de Deus. Temos a certeza disso, que Deus Ele trará para nossas vidas uma palavra vinda diretamente dEle para as nossas vidas. Vamos adorar o Senhor
porque o Senhor vive e reina para todo sempre. Aleluia. Glória a Deus. Deus enviou seu Filho amado para morrer e perdoar, na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, temerei então, terei vitória, irei na glória do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, nas mãos do meu Jesus, que vive está. Nossas vidas estão nas mãos do Senhor, e vivo está, porque a Bíblia diz que ao terceiro dia Jesus ressuscitou e está à destra de Deus Pai, intercedendo por nós, todos nós hoje. Aleluia. Tu que estás assentado sobre os querubins, tu que estás entronizado em meio ao serafim, tu que estás aclamado por anjos, vem nesse lugar.
dos querubins. Porque estás entronizado, em meio ao serafim, Senhor, em meio ao serafim. Porque estás aclamado por anjos, vem nesse lugar. Porque estás assentado sobre o trono, aleluia, sobre o trono de glória. Porque estás entronizado sobre os louvores do seu povo. Porque estás aclamado por tua igreja. Vem nesse lugar. Vem nesse lugar. Enche esse lugar. Enche esse lugar. Enche a minha vida, Senhor. Vem nesse lugar. Enche esse lugar, oh Deus. Enche esse lugar. Enche as nossas vidas, Senhor. Enche este lugar. Enche esse lugar. Enche esse lugar. Enche a minha vida, Senhor. Oh, enche, Deus. Enche a minha vida. Oh, Espírito Santo, eis aqui, Senhor, as nossas vidas, Espírito de Deus. Oh, aleluia. Oh, Senhor, nós te adoramos, Deus. Coloca, Senhor, nessa noite uma palavra, Senhor, no coração daquele que ouve nesta noite, ó Deus. A tua palavra, Senhor, possa transformar, a tua palavra possa libertar nessa noite, Espírito Santo. Oh, oh Deus. Enche esse lugar. Enche esse lugar. Enche esse lugar. Enche a minha vida, Senhor. Aleluia. Que o Senhor possa encher as nossas vidas nessa noite de uma palavra, de uma unção que vem diretamente do trono de Deus, pois o interesse de Deus é que nós sejamos cheios da presença dEle, que nós sejamos totalmente revestidos da unção de Deus, que nós sejamos totalmente dependentes do poder de Deus, pois esse poder que nos alimenta, que nos sustenta, que nos fortalece,
que nos faz estar mais próximos de Deus, pois a Bíblia diz que o Senhor faz um convite para nós: chegai-vos a mim e eu me achegarei a vós outros. O Senhor tem interesse que nós sejamos abençoados, que nós sejamos verdadeiramente adoradores dEle, porque o Senhor procura adoradores que adoram a Ele em espírito e em verdade. Pode louvar mais um, pastor Luiz? Louvado seja Deus. Então nós vamos adorar o Senhor com mais um louvor. Te louvamos, ó Senhor, pela graça ministrada em nós. Te louvamos, porque nos fizeste caminhar. Amém. Te louvamos, ó Senhor, pelo amor que estou. Te louvamos, porque nos fizeste caminhar. Qual vencedores, te louvamos, ó Senhor, pela graça ministrada em nós. Te louvamos, porque nos fizeste caminhar. Como vencedores, te louvamos, pois reinamos sobre a terra e quebraste os grilhões. Somos livres para adorar. Te louvamos, te louvamos, te louvamos, Senhor. Te louvamos, pois reinamos sobre a terra e quebraste os grilhões. Somos livres para adorar. Te louvamos, te louvamos, te louvamos, Senhor. Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Está em teu coração, e que a cada dia eu venha mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Oi,
o que está em teu coração, e que a cada dia tu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Pastor Luiz. Amém, glória a Deus. Tem um louvor desse que cantou aí, eu quero depois da reunião até pegar o nome dele, que eu vou pesquisar na internet para mim achar a letra. Esse louvor eu lembro quando as primeiras semanas que eu fui para a igreja, eu fui para o evangelho por meio de libertação mesmo, eu estava endemoniado, com epilepsia e doente, e eu lembro desses louvores, e esses dois que tocaram, então a gente vê que realmente há alguns louvores que existem no meio dos evangélicos, que realmente a letra deles expressam uma comunhão íntima com o Espírito Santo. Eu vou pegar a letra dele para mim voltar a cantá-lo, porque ele está escondido lá dentro do coração. Glória a Deus, louvado é o Senhor. E o mesmo que o Senhor fez para mim lá no passado, que ele me tirou uma legião de demônios e me curou de epilepsia, de vício, de mendigância, de dormir em lote vago e muitas outras coisas. Ele continua fazendo hoje e vai fazer até que o Senhor nosso volte, e aí Deus cumpre a sua palavra, e aquele que é salvo está bem, o que não foi salvo para sempre estará separado de Deus. Mas glória a Deus, vamos falar de coisa boa que Deus quer falar hoje, porque Deus ainda está atuando, o Espírito de Deus está atuando, e graças a Deus que ainda há tempo. Você que ainda não é salvo, você que ainda não está no reino de Deus, você que está pensando em desviar, você que está morno, ou você que ainda está firme, vai permanecer firme. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos, no capítulo 17. Louvado é o Senhor que vela pela tua palavra, porque já tentaram destruir esta palavra lá na Idade Média, mas glória a Deus que Ele tem compromisso com o que está escrito. Por isso o Senhor Jesus diz, está escrito. Vocês podem ficar à vontade, se quiser ficar em pé ou sentado, não importa, pode ficar à vontade, porque o que manda aqui é o coração. Glória a Deus, Atos capítulo 17. Mas antes de ler, não tem jeito. Eu acostumei, sempre que abro a palavra de Deus, pedir a Deus para abrir ela para nós. Nós abrimos fisicamente, agora espiritualmente, Senhor, espiritualmente, o entendimento das Escrituras vem do Senhor. Ninguém pode compreender o que está escrito se o Senhor não revelar. Se o Senhor não trazer luz, em vão a gente lê as Escrituras, Senhor. Por isso, ó Espírito do Senhor, que foi enviado para nos ensinar todas as coisas, neste momento em que nós vamos ler esta palavra escrita, nós te pedimos que a tua unção, o teu poder, a tua luz, penetre agora no nosso coração, no coração de todos que estão ouvindo, para que a gente seja alimentado, fortalecido, modificado, trabalhado pelo Senhor e permanecer firme na rocha, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Atos, capítulo 17, a partir do versículo 22, Paulo estava passando na cidade de Atenas naquela época, lugar onde o paganismo, a incredulidade
andava solta, onde havia muitos deuses, muita idolatria. E é bom a gente lembrar que quando Paulo passou lá, ainda não existia o Novo Testamento publicado. É lá na Grécia, né? Então o povo estava assim, longe de Deus. Mas nós vamos ver um fato aqui marcante, que desde que Adão e Eva se desligaram de Deus espiritualmente, a humanidade toda passa por um crivo, por aquilo que nós vamos ler aqui. Então, no versículo 22, começa dizendo assim, Atos 17, 22. Então, Paulo, Atos 17, Atos 17. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção. Atos capítulo 17, versículo 22. Então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Pode sentar, nós vamos ler aqui até o 31 e vamos comentando aqui. O apóstolo Paulo disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Acentuadamente quer dizer firme, convicto, religiosos, ou seja, com boas intenções. Eles eram religiosos, nós vamos ver aqui, mas todo religioso é bem intencionado. A fome de conhecer o Criador faz o religioso ser rígido naquilo que ele acredita. E o apóstolo Paulo continuou falando assim: porque passando e observando os objetos, todo religioso, todo ser humano precisa voltar ao Criador. Eu quero lembrar que nós lemos aqui em Provérbios assim: reconhece a Deus em todos os teus caminhos, não seja sábio a seus próprios olhos. Nós vamos compreender aqui agora algo fantástico, que vai mudar o nosso pensamento, vai fazer a gente compreender melhor a Escritura, vai fazer com que a gente realmente tenha uma paixão de fogo pelo Criador, pelo nosso Deus. Então o apóstolo Paulo diz no 23, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Então neste altar estava escrito: ao Deus desconhecido. E Paulo disse: pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Todo religioso não conhece a Deus. Ele não tem o Espírito Santo. Ele não chegou a Deus por meio de Jesus. Todo religioso tem atalhos, objetos de culto. Tem os religiosos de várias espécies. Tem aqui uns que têm objetos em forma de pessoas, de homens, de personalidades bíblicas, como os apóstolos ou outras pessoas. Outros têm objeto que ele não sabe, tipo misticismo. Por exemplo, ele tem ali algo que ele guarda na casa dele, fala: Deus está me protegendo por meio disso, isso vai tirar as coisas ruins da minha casa, vai me abençoar, eu vou colocar isso no meu bolso, na minha carteira. Objetos de culto.
mas ele não conhece ao Deus verdadeiro. Todos que passam a conhecer o Deus verdadeiro, ele passa a ser liberto de tudo. Ele passa a adorar a Deus, passa a amar o próximo, independente de qualquer credo que o próximo tiver. Então ele continua dizendo: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Paulo começou a explicá-los quem é o Deus verdadeiro. Por que Paulo falou isso? Porque alguns acreditavam que poderiam fazer casa para Deus, ou outros os deuses. No nosso país, por exemplo, a gente tem costume de ver umas coisas, principalmente em casas antigas, que chama nicho. O nicho é aquele que algumas casas têm assim, lá em cima, um corte assim, e coloca ali uma imagem de um deus, entre aspas, né? E ali cultua, aquilo é a morada dele, outros têm seus cantinhos para guardar seus deuses, outros carregam seus deuses pendurados em alguma coisa, mas o Deus não habita em santuário feito por mãos humanas, e nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Então, Deus não precisa, não recebe assim das nossas mãos nada. As religiões, algumas oferecem coisas a Deus como penitências, às vezes esforço físico, às vezes até objetos. Você chega ao absurdo de falar: vou oferecer isso para Deus, como que se Deus precisasse de alguma coisa. Versículo 26. De um só, está falando de Deus, ele fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Nós já começamos a ver aqui que Deus colocou limite na habitação do homem. Não é limite da habitação de Deus. Deus preenche tudo. Se a gente descer no fundo do abismo, Deus está lá. Se a gente ir no lugar mais alto, Deus está lá. Mas o homem, já vamos começar a entender aqui algo. O homem é limitado. Nosso corpo tem um tempo de vida. O corpo de todo mundo um dia vai ter ruga, um dia vai desgastar, vai ficar velho. E vai chegar um tempo que ele não vai mais suportar. E pronto, vai para o túmulo. Todos os planos do homem, ele pode fazer planos, mas tudo só vai acontecer se Deus quiser. A palavra de Deus, há algumas religiões, alguns que dizem, a gente às vezes fala para uma pessoa: olha, eu vou fazer isso, se Deus quiser, eu vou comprar isso. Alguns chegam para ele e falam: não, Deus quer. Ninguém pode falar se Deus quer ou não. A única coisa que a gente pode falar se Deus quer ou não é o que a palavra de Deus nos revela, que é vontade dele. Mas nossos planos individuais só vão ter sucesso se Deus permitir. Lá em Tiago fala assim, que toda arrogância, quando a gente diz eu vou fazer isso, vou conquistar aquilo outro,
Se a gente não disser, se Deus permitir, quiser, essa arrogância é maligna. O apóstolo Paulo também nos ensina sobre isso. Então o homem tem limite. O homem sem Deus, ele vive como na soberba humana, na soberba do mundo, e ele se considera que, pela sua sabedoria, pela sua força, pela sua influência, ele pode chegar em tais lugares. O mundo mostra para a gente exemplos físicos, quantos homens que têm dinheiro, são milionários, morrem cedo de uma doença, e eles podem pagar os melhores médicos do mundo e morrem. Quantas vezes a gente vê no jornal, fulano de tal terminou hoje a faculdade, formou em doutorado, já tem um emprego para começar segunda-feira, e ele vai viajar, o avião cai. Quantas pessoas falam, quando é solteiro fala, eu vou casar, vou ter 2 filhos só, mas eu vou morar em tal lugar, e vou pagar minha aposentadoria, vou aposentar com tantos anos, e às vezes ele nem chega a casar. Devemos abrir nossos olhos para compreender algo que nós vamos ver aqui agora mesmo, que nós somos limitados. Nós não somos Deus, nós somos criatura. E continua dizendo assim, no 26 termina dizendo, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, que estou falando habitação do homem, para buscarem a Deus. Então Deus colocou um limite de habitação ao homem, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Então ele está dizendo que Deus já pôs até um limite da habitação onde o homem vive. Para quê? Para que o homem busque a Deus. E ele fala, se porventura tateando, contato físico, possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Então em Deus nós vivemos. Aqui está querendo dizer o quê? Que quando Deus fez aquele, uns falam boneco, né? Quando fez o homem e soprou nele o fôlego de vida, o homem passou a ser alma vivente. E isso quer dizer, nele vivemos, porque este fôlego um dia vai voltar a Deus, como dos animais. Não confundam fôlego, voltar a Deus, com salvação. O fôlego, a respiração, a vida, porque é Deus que dá vida até a madeira, até a árvore, o inseto. Tudo que há vida vem de Deus. Então nele vivemos, movemos, porque só há movimento, porque Deus permite. Até aí os físicos que estudam, que criam, fazem avião, fazem navio, quem tem muito estudo, estuda a física, aí cria telefone, essas coisas que tem onda magnética. Tudo isso funciona por causa de Deus, além de nós. E nele vivemos, movemos e existimos. Nada existe sem Deus. Deus sempre existiu. Nós fomos criados. Nós, até os espíritos malignos, os demônios, tudo. Só Deus que é eterno. Tudo foi criado. Bom saber, alguns falam, mas Deus criou demônio? Basta ler a Escritura e saber que anjos se rebelaram contra Deus. Anjos que viviam com Deus, foram criados por Deus, se rebelaram. E nós temos as castas aí de demônios. Então, versículo 28. Nele vivemos, movemos, existimos, como algum dos vossos poetas tem dito. Os poetas gregos diz assim, porque dele também somos geração. Versículo 29. Sendo, pois, geração de Deus,
O que é geração? É ser produzido, ser feito, ser criado. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. A arte é a habilidade que alguém tem de criar objetos, formas físicas. Por exemplo, há alguns lugares no mundo em que imagens de animais são como Deus em alguns países. E há outras imagens de pessoas físicas. Então é uma arte. E aí vem a imaginação. E trabalham na imaginação para criar a feição que atrai a pessoa, feição assim de pessoas piedosas. E dizem que ali há uma divindade, que ali há uma pessoa santa. Na linguagem do mundo, santo é como se fosse um Deus também que resolve os problemas das pessoas. Na palavra de Deus, santo é outra coisa, é separado, convertido. Então, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Ignorância, falta de conhecimento, entendimento. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto ele já estabeleceu um dia, já está estabelecido um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão, que é Jesus Cristo, que destinou e acreditou. Como que ele fez? Como que acreditou? Por meio da palavra que Cristo trouxe, por meio dos sinais, da manifestação de Deus por meio dele, com sinais, prodígios, maravilha. E que acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. E Cristo foi ressuscitado, e isso trouxe a crença de que Cristo veio de Deus, Cristo, Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, o que esta noite nós queremos trazer aqui está no versículo 29. Sendo, pois, geração de Deus. Sendo, pois, geração de Deus. Ou seja, todo homem, todos nós somos geração de Deus. Isto quer dizer o seguinte: nenhum ser humano, nenhum homem vai chegar à plenitude, vai conseguir ser realmente feliz, conseguir ter paz, se ele não voltar à sua origem. Nós, no mundo, fomos ensinados a caminhar com nossas próprias pernas. O mundo tem as suas escolas de vida, tem os psicólogos, tem os professores. O mundo tem o padrão de comportamento. O mundo tem a formação do ser humano. E o homem nasce no mundo e começa a caminhar pela terra, criando os seus objetivos, os seus planos. Até que o homem um dia descubra que ele não vive aqui por sua própria conta, ninguém vive aqui por sua própria conta, somos geração de Deus. Enquanto o homem vive assim, ele vive dando cabeçadas, dando murro no ar, consegue um sucesso aqui, um fracasso ali, um sucesso aqui, fracasso ali, mas tudo em vão. Porque não há possibilidade nenhuma de alguém no mundo se completar se ele não reconhecer que ele está preso a uma raiz. E a raiz é quem o gerou. Não há nenhum ser humano aqui que nasceu por si.
Nada existe por si. Estou dizendo isso para que vocês compreendam, a gente compreenda que a razão do sofrimento humano é porque ele ainda não reencontrou o seu Criador. Pois quando o nosso Criador, o nosso Deus, enviou o teu Filho aqui em forma como nós, de carne e osso, o Senhor Jesus veio aqui como nós, como seres humanos, viveu aqui. Ele próprio diz, o Senhor diz, eu venho trazer paz, paz eu dou a vocês, eu sou luz, quem andar na minha luz não vai tropeçar, não vai andar nas trevas. Nós tropeçamos, e a palavra de Deus diz assim, lá em Provérbios, assim, que o caminho do perverso, está em Provérbio, fala assim, o caminho do perverso é como a escuridão. Ou seja, o perverso são todos que estão pervertidos. Porque Deus fez o homem perfeito, mas o homem se meteu em muitas concupiscências. Por isso que o Senhor Jesus veio. Deus quer nos resgatar. Então o caminho nosso é como escuridão. A gente nem sabe em que tropeça. O que é tropeço? Nós nascemos, somos bebês, e até bebês já pode ter tropeço. Como? Talvez o pai dele não tem, a família dele não tem condição de criá-lo. Talvez a mãe é doente, não pode amamentá-lo. Já é um tropeço que o bebê nem sabe de onde veio. Às vezes a gente cresce e começa a planejar a nossa vida, tropeça com um problema aqui, com um desemprego ali, com um problema na vida sentimental aqui, com um problema familiar. Por quê? Nós andamos na escuridão. Agora, quando a gente volta ao Criador por meio de Jesus, ainda há obstáculos no caminho na nossa vida, mas, porém, por estarmos na luz, o Espírito de Deus nos guiar, nós vamos vendo, opa, esse caminho é perigoso, essa atitude aqui é perigosa, esse jeito de falar não é bom, de pensar não é bom. Aí nós começamos a mudar a nossa vida e passamos a viver mais em paz, porque muitos atropelos nós vamos evitar. Nós nos tornamos arrogantes. Nós, arrogante como? Soberba da vida. Nós pensamos que podemos resolver tudo, que estamos conseguindo tudo que a gente quer na vida, traçar o nosso caminho, e estamos enganados. Porque os tropeços no mundo estão aí, o mundo jaz no maligno, e se a gente não voltar para o Criador, porque Ele nos gerou, se não reconhecermos que nós somos limitados, vamos sofrer muito, tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, tendo coisas materiais ou não tendo, porque basta observar que se Deus nos fez, nos colocou aqui, e nos colocou um limite para nós, se nós não reconhecemos que devemos entregar o nosso caminho ao Senhor, por que a Escritura diz, entrega o teu caminho ao Senhor? Não seria como o mundo pensa. O mundo pensa assim, bom, agora eu nasci, meus pais são bem de vida, eles vão pagar a minha escola, eu vou cursar o primeiro, segundo grau, vou fazer uma faculdade, vou ser um médico, vou ganhar bem. Assim o mundo ensina, assim o mundo treina a pessoa. Mas a pessoa não sabe que ela está no mundo, porque Deus a colocou. E Deus, quando permite que alguém nasça, Ele sabe o que é bom. Talvez a gente pense, vai ser bom eu ser um engenheiro, um médico, isso, aquilo, ou um pastor, o que for. Mas Deus sabe o que é bom. A palavra de Deus diz assim, lá em Jeremias, Deus fala, Jeremias 28, Ele fala, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz, para vos dar o fim que desejais. Então, quando a Escritura diz, entrega o teu caminho, é entregar
tudo. Por que que tem que entregar? Porque uma vez que nós nascemos afastados de Deus, nós precisamos, para ter a vida boa, agradável e perfeita que Deus traçou, voltar a Ele. Porque os caminhos que temos da nossa imaginação são caminhos que não vai levar a lugar nenhum sem Deus. Então, como nós estamos num mundo perdido, todo o nosso caminho deve ser entregue a Deus para que Ele o conserte, para que Deus nos coloque novamente no eixo, por meio de Jesus Cristo. Quando o Senhor nosso Salvador esteve aqui, o Senhor Jesus, Ele disse com respeito ao filho pródigo. Quando o filho pródigo voltou para o Pai, que seria nós voltarmos para o nosso Deus, Ele disse duas coisas. Primeiro Ele falou, esse seu irmão estava morto e reviveu. Todo mundo está morto. Morto na palavra de Deus aqui, separado de Deus, sem comunhão com Deus. Ainda que está vivo, respirando, comendo, bebendo, dormindo, mas está morto. Esse seu irmão estava morto e reviveu. E estava perdido e foi achado. Nós vivemos num mundo perdido. A chance de nós termos a vida plena, além de ser salvo, e começar a vida plena aqui, é voltar a correr rápido para o Criador, para o nosso Deus. Porque ninguém aqui vive para si. Todos vivem para Deus, todos são de Deus e todos vêm de Deus. Porém, Deus, o nosso Criador, Ele selecionou para habitar para sempre com eles todos que creem no teu Filho, que Ele enviou aqui. Todos que creem em Jesus, todos que confessarem Jesus como Senhor e crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, estes habitarão para sempre com o Senhor, porque o nosso Pai não criou ninguém para ser destruído. Mas uma coisa vai acontecer, os que não voltarem para o Senhor serão separados. Vão continuar vivos? Vão, mas separados de Deus. Os que creem vai continuar morando com o Senhor. O Senhor já preparou novos céus e nova terra para habitar todos aqueles que creem. Portanto, não há saída para você que está aí. Você às vezes fica pensando, qual igreja que é a certa? Qual igreja que é a verdadeira? Qual religião? Primeiro, que nós já vimos aqui, que toda religião não conhece o Deus verdadeiro. Nenhuma religião que há no mundo, nem religião cristã, nem religião muçulmana, nem religião hindu, qualquer uma. Talvez você assusta, mas ele falou religião cristã. Deixa eu explicar o que eu quero dizer com isto. Quando Jesus veio ao mundo, e chegou ao mundo, havia uma parte da palavra de Deus escrita, que é conhecido como o Antigo Testamento, já havia. E havia muitos que liam aquilo a respeito de Deus e tudo, então criaram ali também as igrejas, as sinagogas e tudo para falar sobre Deus. Mas o homem começou a colocar um monte de coisas aliado à palavra de Deus. E quando eu falo religião cristã, eu estou usando a linguagem do mundo. Porque o mundo, ele coloca um rótulo que vem do mundo. Tem o rótulo que o mundo fala assim, aqueles ali são evangélicos, aqueles ali são católicos, aqueles são espiritualistas, aquele é isso, aquele é aquilo. E o apego a esse rótulo, a pessoa cai num laço e ela vai se tornando
religiosa, ela corre o risco de cair na religiosidade, de defender uma bandeira e dizer assim: o evangélico é a única religião, é o único caminho que leva a Deus. Já tem pessoas que dizem isto, que falam: você quer ser salvo, você tem que se tornar evangélico. E não é isso que Jesus ensinou. Jesus Cristo, como homem de carne e osso, falou assim: aquele que crer em mim será salvo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O problema é que o mundo trabalha sutilmente para colocar rótulo nas pessoas. Você começa a ler a Escritura, frequenta uma igreja que prega o Evangelho, você crê na palavra de Deus, crê em Jesus, e começa a frequentar uma denominação que tem que ter nome, porque as leis dizem: se você abrir um ministério de pregação, tem que ter nome, e aí se coloca lá igreja tal, tal, tal. Aí o mundo começa a bombardear: você é evangélico? Você é evangélico? Eu sou. Você é evangélico? Eu sou. E aí cria no mundo um partido chamado evangélico. No mundo, o verdadeiro cristão, ainda que ele é conhecido como evangélico exteriormente, dentro dele, esta palavra evangélico não tem sentido nenhum. E nem cristianismo. O que tem sentido para ele é crer no Senhor Jesus Cristo, Salvador da humanidade. Jesus veio para salvar. Ainda que o mundo vai tentar colocar ele numa caixinha, os governos alguns criam oposição para dificultar as pregações por meio de mídia ou por meio de outras coisas. Dentro dele, ele só vê que há o Senhor dele e que todos nós estamos debaixo da mesma condenação e que só há livramento por meio de crer no Filho de Deus, crer no sacrifício de Cristo e se converter. Então, a religião do mundo, você que pensa que pode fazer algo para ser salvo, jejuar demais, subir escada, oferecer a Deus sacrifício, esqueça, a salvação é de graça, é por fé, é crer no Senhor Jesus, aceitá-lo, compreender que ele, como homem, o recurso que o Pai fez foi enviar o teu Filho aqui. Jesus Cristo é conhecido como Filho de Deus porque ele veio de Deus. Não que Deus tenha esposa e que tenha filho. Não que as religiões ensinam que Deus tem Deus Pai e o Deus Filho. É só o Espírito Santo para te fazer compreender que o Senhor Jesus é chamado Filho de Deus, porque ele veio de Deus. Ele veio de Deus, ele não nasceu por si próprio, não teve nenhum contato físico de homens naturais, José e Maria. Ele foi gerado pelo Espírito de Deus. Ele veio de Deus, foi enviado para ser sacrificado pelos nossos pecados, dar vida por nós. Alguém tinha que pagar isso. E como somos nós, homens, que deveríamos pagar o pato, Deus veio como homem e habitou aqui. Por isso que quando eu me referi religião como cristianismo, tenham discernimento que qualquer movimento que usa a Escritura, que prega o Evangelho, mas que não exalta, não glorifica, não ensina, não esclarece que o caminho para o Criador é por meio de Jesus Cristo, que se fez homem de carne e osso, mas que ensinam Deus, Deus, que só fala Deus, 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 e não leva a pessoa a compreender que é preciso crer no Senhor Jesus Cristo, se torna uma religião, como nós vimos aqui, de várias divindades.
Não há escapatória, não há saída para ninguém. Todos abandonaram a Deus, todos afastaram de Deus, todos precisam da glória de Deus. Não há saída para ninguém. Porém, o que nós vemos aqui que Deus falou, ainda que não há saída para ninguém, todos devem saber uma coisa, que homem nenhum, ser humano nenhum, vai chegar ao seu objetivo que ele traçou. Nenhum vai chegar. Ninguém consegue chegar. Qualquer homem pode fazer plano, mas a resposta certa vem do Senhor. Porque ainda que você ainda não creia em Jesus Cristo, os seus passos, a sua raiz está ligada em Deus. Mas preste atenção, ainda que você não creia em Jesus, e a sua raiz está ligada em Deus, não quer dizer que você está salvo. Não. Você está separado espiritualmente de Deus. Você está morto e perdido. Se você não voltar por meio de Jesus Cristo, seu futuro será terrível. Terrível. Muito terrível. Pior do que aqui. Porque o mundo está enganando. O mundo tem entrado em locais de pregação, em igrejas que pregam o evangelho, principalmente as igrejas da ala protestante que pregam o evangelho. O mundo tem entrado, tem mudado o padrão, e a gente tem descoberto coisas absurdas, que eu nem vou falar aqui, porque eu sei que muitas coisas, como Jesus diz, as pessoas não estão preparadas para ouvir, pode ser pedra de tropeço para alguns que querem vir para o Evangelho. Mas quando você, que está me ouvindo, voltar para o Evangelho, e o Espírito Santo encher, você vai lembrar do que eu estou falando aqui agora, que o mundo quer distraí-lo com tudo, com tecnologia, com vida mansa, com prosperidade. E o mundo quer te levar a entender que você é livre. O seu corpo tem sensações, tem sentimento, e você deve satisfazê-los. Você deve aproveitar na prostituição, na bebedeira, no vício. E que a vida, que o mundo te ensina que a vida que é uma só, e que é mentira, que essas coisas de Deus é para enganar, é para controlar as pessoas. Então abra os seus olhos. Hoje você está ouvindo isso. Mesmo você que está na igreja, é você que decide se você quer voltar para o pai, como na parábola do filho pródigo, que disse ele estava perdido e foi achado, ou não. Não é a sua igreja que vai decidir por você, nem o seu pai, nem sua mãe, nem seu filho, nem o pastor, nem ninguém, é você. Aproveite, porque estamos na última fase em que antes da volta de Jesus. A palavra de Jesus diz, eu só vou ler esse versículo aqui, finalizar, vou passar aqui para o pastor Evandro, para ele continuar e finalizar o culto, mas eu só vou mostrar uma coisa aqui, principalmente para você que está na igreja e você que não está, porque você que ainda não crê em Jesus, você já vê falar assim, nó, fulano é crente, está adulterando, está roubando. Não, aquele fulano era crente, ele tinha uma paz, uma bênção, ele pregava a Bíblia para nós, agora não prega mais, ele não fala mais de Deus. E você que está na igreja está percebendo que muitos já não têm prazer em ler a Bíblia, em louvar, mas eu só vou deixar este versículo aqui. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, eu só vou ler, não vou nem comentar. Ele está aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, diz assim, ó, versículo 1, 2 e 3. Só isso. Fala assim, ó, irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos, quer dizer, nós vos aconselhamos,
aqui, não vos demovais. Demovais quer dizer mudar de lugar, de opinião, afastar, esfriar. Não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra. Quer por espírito, é porque isso vem de palavras aqui, espírito humano e espírito maligno também, e por palavras. Quer por espírito, quer por palavra, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor, que é a volta de Jesus. Aí fala no 3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque vai haver engano, nós sabemos disso, que vai gente falar, Jesus voltou e tudo. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto o quê? A volta de Jesus, o dia do Senhor, não acontecerá, não vai acontecer, não virá, Jesus não virá, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Então, apostasia, palavra grega, que quer dizer abandono da fé, trocar por outras coisas. Veja bem, dentro das igrejas já se estão trocando a vida que Jesus disse assim, ó, buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E o contexto desse texto diz, aquilo que nós necessitamos, presta atenção, que Jesus fala, ele termina dizendo, o Pai sabe de que vocês necessitais de tudo isso. Deus sabe o que é bom para mim, o que eu preciso. Mas tem se trocado Jesus pelos cifrões e outras coisas. Então, cuidado. A apostasia está aí, o esfriamento, muita gente bamba na fé, caindo, outros vão chegar. Dentro das igrejas, a apostasia já há o quê? Cultos de discoteca e tudo mais. Hoje já muitos lugares não tem mais respeito. A Escritura diz, as mulheres devem se ataviar roupas decentes, assim como os homens. Isso aí está virando balela, está trocando isso por outras coisas. Tá, a Escritura diz, não se embriagueis com vinho, não mentis, não adulterais, não usar maledicência. Tudo isso está sendo abandonado e trocado por outras coisas. Apostasia é isso. Isso traz esfriamento de fé. Porque sem a palavra de Deus não há fé. Sem a pregação de Cristo. E a pregação está pouco a pouco desaparecendo e ficando em poucos lugares. Então, Jesus vai voltar e a chance está aí, enquanto está vivo. Amém? Eu vou chamar o pastor Evandro aqui para ele terminar a reunião. Deus abençoe a todos abundantemente, em nome de Jesus. Amém? Pastor Evandro. Glória a Deus. Graças a Deus, agradeço a Deus por essa oportunidade, pela palavra que Deus trouxe aos nossos corações nessa noite. Que você possa guardar essa palavra, que você possa recebê-la como uma palavra que vem de Deus para o seu coração. E que você possa estar conosco amanhã, logo mais às 20 horas. Teremos aqui o pastor Isaac com o estudo da palavra do Senhor. E você é nosso convidado para ouvir, assistir e receber de Deus mais uma palavra que vem do coração do Senhor. Eu gostaria de orar e agradecer a Deus por você estar aí conosco, por cada um daqueles que estiveram aqui, pela vida do pastor Luiz Cláudio, que Deus continue abençoando a vida dele grandemente e tendo assim a palavra em seu coração revelada pelo Espírito Santo do Senhor. Vamos orar e vamos agradecer o Senhor nessa noite. Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te engrandecemos e te agradecemos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que foi realizado aqui nesta noite, pelos louvores, pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por cada pessoa que nesta noite tiraram um pouquinho do seu tempo, Senhor,
para ouvir esta palavra, para participar, meu Deus, orando juntamente conosco e buscando a presença do Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por aqueles, meu Deus, que vieram do trabalho cansado, aqueles que estão, Senhor, em casa, trabalhando talvez em casa, também cansados, mas pararam para ouvir a Tua palavra. Meu Deus, pararam para falar com o Senhor. Por isso nós te pedimos, Senhor, toma essas pessoas em Tuas mãos, Pai, em um nome de Jesus, repreenda toda a seta do mal, tudo aquilo que não provém do Senhor, Deus, tudo aquilo que foi lançado contra esta pessoa, contra esta família, ó Deus, em nome de Jesus, que as enfermidades, Pai amado, possa cair por terra, bater em retirada, em o nome de Jesus, seja qual for a origem desta enfermidade, nós dizemos agora, pega toda a sua bagagem, tudo aquilo que não provém de Deus, aquilo que foi lançado contra a vida desta pessoa, deste homem e desta mulher, e dizemos em nome de Jesus, você não tem poder, você não tem autoridade sobre esta vida, porque a palavra do Senhor, Pai, diz que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre os seus lombos. Ó Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos todo esse mal, e dizemos, Pai, seja curado, seja abençoado, seja sarado, seja livre deste mal, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Abençoe, meu Deus, nos dando a noite abençoada, um sono reparado na presença do Senhor. Pai amado, o dia de amanhã, que seja um dia de vitória, um dia de bênção, para a glória do nome de Jesus. Abençoe a vida, meu Deus, do pastor Raimundo, Senhor, sarando, livrando, meu Deus, de todo mal, de toda enfermidade, para a honra e a glória do Teu nome. Toda esta família seja, Pai, alcançados do Senhor agora, que as mãos do Senhor estenda sobre a vida de cada um deles. Senhor, em nome de Jesus, nos dê, Senhor, mais uma noite na presença do Senhor, levando-nos em paz para os nossos lares e nos guardando debaixo das mãos poderosas do Senhor. É isso que nós te pedimos, Pai. Abençoe também aqueles que estão viajando, Senhor, guardando, protegendo e livrando de todo mal. Traga-os de volta debaixo das mãos poderosas do Senhor. É isso que nós rogamos e agradecemos ao Senhor no nome de Jesus, que vive para sempre, e que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, com todo Israel de Deus, e toda a igreja diga amém e amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.